Olá, no Universidade Aberta de hoje nós vamos conversar sobre uma iniciativa que deixa as pessoas mais felizes, ativas e principalmente saudáveis. Desde o início da pandemia, as pessoas tiveram que mudar o seu dia a dia. Por conta do isolamento social, as maneiras de interagir e de realizar atividades em grupo foram afetadas. Mas você vai ver que nem todo mundo ficou parado. Porém, antes de falarmos sobre isso, vamos conferir mais uma edição do nosso Descomplica, que hoje vai contar pra gente o que é um paper acadêmico. Você não sabe? Então presta atenção. Que tal a gente descomplicar aquele trabalho acadêmico conhecido como paper e como ele pode assustar alguns universitários? O paper nada mais é do que um pequeno artigo científico sobre um tema pré-determinado. A proposta consiste na reflexão e divulgação de ideias, fatos, situações, métodos e resultados de pesquisas científicas. De um modo geral, o paper é produzido para divulgar resultados de pesquisas científicas. A ideia é propor um problema, estudá-lo, adequar hipóteses, promover uma metodologia e, finalmente, concluir o trabalho. O ideal é que o trabalho científico tenha entre 10 e 15 páginas. Como o paper deve ser sempre fundamentado cientificamente, deve-se utilizar no mínimo 3 autores na pesquisa. Na hora que você for realizar um paper, eu espero que você lembre do Descomplica Ciência de hoje. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Bem, depois de aprendermos um pouco mais sobre termos acadêmicos, vamos voltar ao nosso assunto de hoje. Assim que a pandemia chegou aqui no Brasil, muitas pessoas tiveram que deixar de fazer atividades físicas ou até mesmo de caminhar na rua para garantir a sua própria segurança, principalmente as que pertencem ao grupo de risco da doença. Com todos os benefícios que se exercitar traz para as pessoas, até mesmo no sentido de garantir uma boa imunidade, as atividades físicas não podiam ficar de lado. E foi aí que uma iniciativa aqui da Universidade de Passo Fundo resolveu levar os exercícios nas casas das pessoas de forma online. Ficou curioso para saber como que isso funcionou? Então fique ligado que a Universidade Aberta está só começando. O Centro de Referência e Atenção ao Idoso, mais conhecido como CREAT, vem promovendo para a comunidade desde o início de março o CREAT em casa. O objetivo é proporcionar aos idosos todas as atividades que antes poderiam ser feitas presencialmente, mantendo aulas de qualidade e principalmente preservando o bem-estar e a segurança. As atividades acontecem por meio de lives na página do CREAT no Facebook. Os participantes podem acompanhar os vídeos das oficinas de ginástica funcional, pilates, dança, yoga e alongamento. O coordenador do CREAT é o professor Diego Piva, que está aqui conosco hoje. Professor, vamos falar então sobre o CREAT em casa, não é? É claro que com a pandemia, todos nós tivemos que nos readaptar, inclusive o Universidade Aberta, que está sendo gravado dessa forma online, e o CREAT também, não é? Buscou alternativas aí para continuar levando qualidade de vida para todos os participantes. Conta para a gente sobre isso. Olá, Nádia. Olá, os ouvintes. Obrigado pelo convite. Perfeito, né? A gente precisou se reinventar neste momento de pandemia, né? Principalmente nós que trabalhamos diretamente com pessoas idosas, né? A gente precisou se adaptar a esse momento para continuar, né? Levando até as pessoas qualidade de vida, levando alegria, levando incentivo, que elas consigam, né? Que a gente consiga, digamos assim, juntos, passar por este momento difícil que a gente está enfrentando, com qualidade de vida, com alegria, com bem-estar, porque a gente sabe, né, que essa pandemia nos afeta tanto questões físicas como questões mentais, né? E a gente se adaptou a esse momento, a essa, né, a essa pandemia, digamos assim, e a gente continuou com o CREAT em casa, né,
levando atividades de bem-estar, de saúde, diversas outras atividades também a gente continuou levando até as pessoas, até os nossos alunos, a comunidade de Passo Fundo e de região também que estão conectados conosco. E, Diego, e como é que foi a participação, não é? Porque, como a gente já disse, foram através de lives no Facebook, não é? E como é que vem sendo, porque, inclusive, está tendo continuidade as oficinas, não é? Como é que vem sendo a participação aí dos integrantes do CREAT, e não só dos integrantes do CREAT, não é? Porque eu acredito que o momento que está na página do CREAT no Facebook está chegando para todo mundo. No primeiro momento, Nádia, a gente entrou em contato com todas as alunas, né? E fez o convite para elas virem se exercitar conosco. A gente sabe que o idoso tem uma certa dificuldade tratando de questões de tecnologia, né? Então, a gente fez esse contato, auxiliou a quem precisou e a gente fez esse convite, né? Hoje a gente tem uma participação grande dos alunos em todas as nossas oficinas. A gente oferece atividades de segunda a sexta-feira, todas as semanas, né, de manhã e à tarde. Então, a gente tem em torno de 10 oficinas, né? A participação deles é grande, assim. Hoje a gente tem mais de 300 alunas matriculadas que mantiveram a sua matrícula, então é um número que chama atenção, né? Hoje Passo Fundo tem quase 30 mil idosos, então o quanto é importante, né, a gente continuar se exercitando. Hoje também, né, em média, em nossas oficinas, a gente tem 40, 50, muitas vezes 60 alunas participando ao vivo, ao mesmo tempo, se exercitando, né, cuidando da sua saúde, do seu bem-estar em sua casa. O que acaba sendo também um espaço de encontro, né, de confraternização, né, porque todas ao mesmo tempo acompanhando as oficinas, de alguma forma também interagindo com os instrutores, e que é isso também que o CREAT, não traz, não é, que é esse espaço de acolhimento e de cuidado, não é, professor Diego? Perfeito, né? A gente tem observado como é no Facebook, né? É uma aula, digamos assim, aberta a toda a comunidade. Então, tem diversas pessoas de outras cidades, de outros estados, fazendo as aulas conosco, interagindo. A gente nota o quanto é importante o professor estar aí fazendo a sua aula, né? As alunas comentando, o quanto o aluno se sente bem em estar interagindo, em estar dando o seu bom dia, o seu boa tarde, e o quanto isso é importante, né? Para a sua saúde, para o seu bem-estar. Isso motiva tanto o aluno quanto o professor, né? Isso é muito gratificante e a gente vê esse reconhecimento nos professores, nos alunos, né? Isso é muito, muito interessante e muito importante, né? Neste momento. Também, Nádia, quero complementar, nós, né? A gente tem feito diversas outras atividades, né? Como tu bem falastes, né? Essa questão do convívio, do diálogo, da interação, a gente tem feito algumas e outras atividades no sentido de confraternização online, digamos assim, né? De forma online. A gente fez uma festa junina online, onde os alunos realizaram no seu espaço, na sua casa, um espaço junino, né? E vieram comemorar conosco através do Google Meet, né? Tudo online, como eu falei. Também realizamos bate-papos, onde a gente pode estar ouvindo os alunos, né? Estar ouvindo um a um, conversando um pouquinho com eles, incentivando, dando energia positiva, transmitindo energia positiva aos alunos, que a gente possa enfrentar este momento e passar por essa pandemia juntos e sair mais fortes, digamos assim. E garanto que todo mundo participa, não é? Não só exatamente os integrantes do CREAT, mas são espaços que toda a família pode participar, não é? E certamente isso acontece, não é, professor? Com certeza, Nádia, tanto das aulas, né, como dos encontros, a gente recebeu muitas fotos, né, das famílias fazendo a sua festa junina com nossas alunas, com seus netos, com seus filhos, em suas casas. Isso é muito gratificante, isso, né, motiva, como eu falei antes também, motiva os alunos a estarem se ocupando, né, com coisas boas, com notícias boas, com atividades que tragam bem-estar, qualidade de vida às pessoas, né? Professor Diego, em algum momento, assim, a questão da tecnologia, não é, do acesso à tecnologia e da facilidade para usar, não é, as redes sociais, preocupou vocês em relação, assim, a uma maior dificuldade, inclusive, dos integrantes mais idosos de poderem participar dessas oficinas?
Sim, Nádia, ainda nos preocupa, né? Por quê? Isso não é da idade, isso é normal, todos nós encontramos uma certa dificuldade com a tecnologia, né? Hoje nós temos 4 grupos, nós temos o CREAT em Carazinho, o CREAT em Lagoa Vermelha, temos o CREAT aqui em Passo Fundo. Eu, particularmente, hoje, né, tenho 4 grupos no WhatsApp com todas as alunas, né? E a gente tenta, da melhor forma possível, facilitar as oficinas, facilitar o acesso às aulas para elas, né? A gente sempre disponibiliza os links das aulas nesse grupo do WhatsApp, onde o aluno vai lá, clica no link e vai direto para a aula. Isso é muito, nos chama atenção, sim, né? A gente sempre tenta auxiliar os alunos sempre que a gente pode, para facilitar, para que eles tenham acesso e também para que eles não desistam, né? A dificuldade está aí, não é só porque é idoso, a dificuldade é para todo mundo. Então, a gente tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que pedir se precisa de ajuda, né? A gente está aqui sempre para estar auxiliando os nossos alunos. E olha só, atualmente o centro possui 5 instrutores que ministram as oficinas. Um deles é o instrutor Maicon Lopes, que dá aulas de dança. Então, antes do intervalo, vamos conferir o depoimento do Maicon. Não foi fácil trabalhar com aulas online, até porque o nosso público é da terceira idade e nem todos conseguem acessar facilmente, nem todos têm auxílio em suas casas e nem todos sabem e têm contas no Facebook para poder estarem acessando essas aulas. Mas o retorno foi muito grande. Apesar disso, todo mundo começou nesse momento, né? Todo mundo teve que se controlar e todo mundo se ajudando, ficando em casa, se cuidando. A partir disso veio a nossa grande ideia de começar essas aulas. Nós começamos, eu acredito que era em abril, por meados de abril, abril, maio. Então a gente começou com aulas e as turmas começaram, as aulas online começaram a crescer. A gente teve muito acesso, não só de alunas do CREAT, de alunos do CREAT também, mas também várias pessoas que estavam necessitando desse apoio, dessa ajuda, tá? E através do Facebook conseguiram ter acesso a várias atividades, que o CREAT oferece várias oficinas online. A minha, a de dança, é uma delas. Estamos de volta com Universidade Aberta. Hoje estamos conversando com o professor Diego Piva, que coordena o Centro de Referência e Atenção ao Idoso, que se reinventou durante a pandemia para continuar levando qualidade de vida às pessoas com mais de 50 anos. Mas antes de voltarmos a conversar com o professor Diego sobre o CREAT em casa, vamos acompanhar o Fique Sabendo de hoje, que mostra os benefícios de realizar atividade física. Confere aí. Você sabia que mais de 45% da população brasileira não pratica atividade física? Isso porque muita gente não sabe os benefícios que a prática de exercícios pode trazer à saúde. Apenas 37% dos moradores de capitais brasileiras se exercitam 150 minutos por semana, tempo mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A obesidade é a segunda principal causa de morte no mundo e cerca de 34 mil pessoas morreram por causa de diabetes, câncer de mama e doenças cardiovasculares, que estão relacionadas ao sedentarismo. E para aqueles que praticam alguma atividade, os dados mostram que os homens se exercitam mais do que as mulheres, somando 43,4% contra 31,5%. O exercício físico mais comum entre os brasileiros é a caminhada, seguida por musculação, futebol e as lutas e artes marciais. Bem, professora, a gente pode inclusive ver no nosso quadro Fique Sabendo que nem todo mundo, se exercita, independentemente da idade, Ainda tem muito
o que avançar nesse sentido. Mas a gente vinha falando do CREAT em Casa e das oficinas que vêm sendo feitas também pela página do Facebook, e também outras atividades como o Convida, não é, que vocês vêm também realizando, tudo remotamente, e ainda atividades com as ligas acadêmicas do curso de medicina, professor. Tudo isso durante a pandemia. CREAT não para. Perfeito, né? A gente sempre pensou, quando a gente parou com nossas atividades presenciais, continuar levando atividades de bem-estar, de qualidade de vida, de conhecimento aos nossos alunos, né? A gente hoje está, conforme eu falei, com 10 oficinas, né? Mas a gente entrou em contato com as ligas, com o CREAT Convida, onde a gente sempre traz alguns convidados para falar sobre determinado assunto, direcionado, né, de temas direcionados à pessoa idosa. E também, né, com as ligas da medicina, sim, a gente também fez um contato com eles, a gente faz semanalmente 1 a 2 atividades, né, levando conhecimento, né, conhecimento às pessoas, ao idoso, e o importante, né, estamos em casa, estamos protegidos, então vamos agregar, digamos assim, mais conhecimento à nossa saúde, para nós, né, envelhecer com mais qualidade de vida. E olha só, não é uma curiosidade agora, o CREAT está completando neste ano 30 anos de atividade, não é, professor? Inclusive, estava aí programada uma grande festa, não é, para a gente comemorar, toda a comunidade comemorar essa data, mas é claro que em função da pandemia teve que ser transferido. Mas fala para a gente brevemente assim, sobre essa história, não é? Claro que não vamos poder falar dos 30 anos, mas o que é o CREAT hoje, o que ele representa hoje para a comunidade, professor? Bem, o CREAT, né, iniciou em 1990, né, Nádia? É uma história linda, né? O CREAT é pioneiro aqui em Passo Fundo, depois se criou os DATs, depois nos bairros, né? Depois veio os clubes também aqui em Passo Fundo. Então, eu costumo dizer assim que Passo Fundo tem o privilégio de ter todos esses espaços direcionados à pessoa idosa, né? Muitas outras cidades não tem nenhum, nem dois, né? Passo Fundo tem vários. Então, o quanto isso é importante, né? Quanto a gente está pensando na qualidade de vida dessas pessoas que estão envelhecendo e o quanto é importante a gente planejar a nossa velhice, digamos assim, quando a gente chegar a ser idoso, né? Bem, a história do CREAT é muito linda. Começou lá em 90 com Agostinho Botti, né? Em um seminário, foi amadurecendo ano após ano, trocando coordenações, professores, e veio crescendo, né? Está numa crescente sempre, né? Eu costumo dizer assim, porque o CREAT é uma referência. Hoje em dias normais, né, digamos assim, antes da pandemia, a gente oferecia mais de 20 oficinas às pessoas, né? Então, olha que bacana, que interessante que isso é para a pessoa que procura esses espaços, que gosta de se cuidar, digamos assim. E esse ano, né, Nádia, como tu comentaste, a gente tinha um ano muito especial, né? Com muitos eventos, com muitas atividades, assim como a gente vinha nos últimos anos, né? Realizando diversas viagens, passeios, seminários, congressos, né? A gente tinha um baile em comemoração aos 30 anos que a gente vai ter que adiar, jogar lá na frente, né? Mas a gente vai sim realizar, né? Porque a UPF tem 50 e poucos anos, né? O CREAT tem 30. Então, olha que história, quanto é importante o CREAT aqui em Passo Fundo. Então, tudo foi uma construção de coordenadores, de professores, né? Sempre a gente enfrenta diversas dificuldades, mas sempre a gente está se adaptando, se reinventando e sempre pensando na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida dos alunos que frequentam o centro. Inclusive, professor, certamente nesses 30 anos vocês têm histórias aí de famílias que já participaram 2 gerações, por exemplo, do CREAT. Tem casos assim para a gente contar também? Sim, tem casos, tem muitas alunas que iniciaram, né, lá em 1990, né, então isso muitas histórias, assim, muito bacanas, né, muito lindas, né, e ouvi-las, né, o quanto o CREAT representa na vida dessas pessoas é algo muito importante, e o quanto nós, né, eu tenho 29 anos, o CREAT é mais velho que eu, então, o quanto nós somos importantes, o quanto a gente representa na vida dessas alunas, né? A gente tem que ter essa consciência e ser uma referência para elas, né? Ouvi-las, né? Isso é muito bacana. Tem alunas, como eu comentei, que iniciaram lá em 1990, tem alunas mãe e filhas
que frequentam o CREAT há muito tempo, né? Tem, né, algumas que partiram, infelizmente, né? Mas tem muitas histórias lindas, lindas mesmo, Nádia, no CREAT, né? E a gente sempre procura e atender elas o melhor possível, dar qualidade de vida para elas, que elas se sintam em suas casas quando elas estão lá conosco. Professor, quando o senhor fala dos integrantes, né, fala no gênero feminino, elas, mas nós temos homens participando também do CREAT. Perfeito, em menor Nádia. número nós temos. Muito bem lembrado, né? Antes da pandemia, nós tínhamos 600 e poucos alunos, né? Nós temos, sim, 95%, digamos assim, de alunas, né? Temos agora, teve uma pequena crescente nos últimos 2, 3 anos de alunos, né? Nós hoje passamos de 30 alunos, homens, matriculados, né? Está tendo uma crescente, sim, isso é muito importante também, porque o homem envelhece como a mulher, normal, e aí o quanto é importante a gente se cuidar, né? Não é feio, né? O homem diz, eu não preciso disso, a gente precisa sim se cuidar, né? E é muito bacana, nos chama muito a atenção os casais, né? Tem muitos casais hoje frequentando, e o quanto é importante, né? Um ser parceiro do outro, se cuidar junto, envelhecer junto com qualidade de vida é muito importante e muito bacana ver os homens lá conosco também. E é claro que quando se fala, não é, em atividade física, em exercícios, não é, que são essas oficinas que agora o CREAT está levando para dentro da casa dos integrantes, a gente está falando de saúde mental, não é? E o quanto isso é importante, principalmente nessa época de pandemia, e com esse público, não é, que é um público que grande parte pertence ao grupo de risco, e que realmente está tendo que viver um isolamento, né? Ao contrário de muitas pessoas que já estão saindo para trabalhar e retomando suas atividades. Então, a saúde mental, realmente, eu acredito que seja um dos grandes benefícios também dessas oficinas que vêm sendo realizadas, professor. Sim, né, Nadia? Acho que a pandemia afeta principalmente a nossa saúde mental, né? Então, a ideia, a nossa iniciativa, quando parou as atividades presenciais, na sequência, a gente já deu, né, iniciou as aulas online, já pensando neste momento, né? Digamos assim, que tem muitos alunos que não têm hoje um WhatsApp, um Facebook, somente a TV, né? Ou o telefone. Então, o quanto é importante, né? Nós tivemos sim que remodificar toda a nossa rotina, nos adaptarmos a outra rotina, mas o quanto é importante a gente se manter ativo, né? Isso é muito, muito bem lembrado, a questão da saúde mental, né? Hoje afetou muito a todos nós, e a nossa ideia, a nossa iniciativa, se para nós, digamos assim, que somos mais jovens, que temos acesso a tudo, é difícil tu enfrentar essa pandemia, tu estar só em casa, em isolamento, tu imagina para a pessoa idosa que muitas vezes não tem acesso a outras, né, tecnologias, digamos assim, né? Então, o quanto é importante a gente continuar levando saúde. A gente ligou para todas as alunas, foi muito bacana ouvi-las, né? Então, isso é muito importante, o cuidado, né? A empatia, se colocar no lugar deles também é muito importante. E olha só, falando em saúde mental, quem também ministra aulas durante a semana é a Thaís Santos Lourenço. Ela é instrutora de meditação e yoga. Vamos conferir o depoimento da Thaís. É um desafio a gente se colocar, né, ao vivo, num público bem maior, que acaba, de certa forma, tem um aspecto positivo, que acaba atingindo e alcançando ainda mais pessoas, chegando a muitos outros lugares, a outras possibilidades. Então, acho que esse ponto é um ponto bem positivo, que a internet nos auxilia, a gente sabendo utilizar ela de uma forma positiva. Hoje ela vem muito nos auxiliar. Acho que se não tivéssemos a internet nesse período tão desafiador que é esta pandemia, como seria difícil. Então, mesmo a gente não podendo estar presencialmente, a gente cria uma comunicação, a gente cria um contato, e através da internet a gente já não se sente mais sozinho, né? A gente tem essa oportunidade de estar se conectando, estarmos realizando então várias atividades, as oficinas do CREAT, então, que possibilitam ginástica, pilates, yoga, meditação,
a ginástica funcional, postural, a dança. Então é muito bom você poder ali na tua rotina, sem sair de casa, né, tendo essa possibilidade, né? Com certeza essa pandemia vai passar e a gente vai ter um grande aprendizado, né, de então poder ter essa possibilidade de criar disciplina, criar amor pela nossa vida, praticando atividade em casa e também daí tendo essa segunda alternativa, né? Professor, a gente também pode acompanhar, através dos depoimentos, tanto da Thaís como também do Michael, o envolvimento, não é, dos instrutores com os alunos, né? Um envolvimento que não foi rompido, né? Que conseguimos manter esse vínculo mesmo durante este período. E agora, até o final do ano, como é que vai funcionar, professor? Vão continuar as aulas? Quais são as iniciativas que vocês estão pensando? É claro que não vão ser retomadas as atividades presenciais, pelo menos por enquanto. E quem também quiser acessar, não é, uma dessas oficinas, qualquer pessoa pode acessar, estando lá no Facebook, professor, que eu também vou querer acessar agora. Perfeito, né, Nádia? Eu tenho uma equipe, digamos assim, muito importante para o CREAT. A gente teve algumas perdas, infelizmente, né? Sim, tivemos, que eram importantes para nós, mas a gente deu sequência, né? Com a dificuldade, se adaptando, se reinventando. A gente tem uma equipe muito bacana, temos a professora Iara, que ministra ginástica e alongamento, está conosco há muitos anos. Os depoimentos da Thaís e do Maicon são excelentes professores, a professora Kalane também, que ministra a oficina de Pilates, o nosso secretário Matheus, que também nos auxilia em tudo que a gente faz. E aí, quando a gente lança uma ideia, temos também a professora Camila, que está conosco há pouco tempo, mas que contribui muito aos idosos com a oficina da memória. Então, quando a gente lança uma ideia, quando eu lanço uma ideia, quando os colegas lançam uma ideia, a gente se abraça e vamos lá, vai dar certo. Assim foi também nesse momento dessas aulas online, né? Todo mundo se abraçou, todo mundo se incentivando, um dando apoio para o outro. Assim, a gente construiu este momento, né? Se reinventou nesse momento de pandemia e está dando muito certo, né? A gente sim vai ter que dar sequência, né? Eu acho que a aula online, Nádia, veio para ficar, né? A gente vai ter que, quando a gente talvez voltar presencialmente, a gente vai manter algumas aulas online, então isso é muito bacana, né? Isso chamou muito a atenção, a aceitação também das alunas, né? Claro que a gente gostaria de estar presencialmente, mas o quanto é importante a gente continuar se cuidando mesmo online, né? Sim, né? Quem gostaria de participar, a gente realiza matrículas, né? A gente sabe que é um momento muito difícil também financeiramente a todos nós, né? Então, daqui a um pouco, aquelas alunas que não mantiveram a mensalidade, pode continuar se exercitando, as aulas são abertas, né? A gente também tem que pensar lá na frente, né? Em colher esses frutos com os alunos que continuaram ativos, continuaram se exercitando com as nossas aulas online, né? Pode fazer parte do CREAT, né? Se matricular pessoas a partir de 50 anos, né? Aí pode vir o valor da mensalidade de R$40 mensais, lhe dá acesso a todas as oficinas que a gente oferece, né? E se daqui um pouco não tenho 50 anos ainda, mas quero ir lá na página CREAT UPF fazer as aulas todas ficam salvas, né? Então pode ir lá fazer aula ao vivo ou depois a aula que ficou gravada, ela pode estar fazendo bem tranquilo. Nunca é cedo demais para começar e nunca é tarde demais para começar também, não é, professor? Professor Diego, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Universidade Aberta, falando de mais essa iniciativa da Universidade de Passo Fundo como universidade comunitária e que realmente vem levando aí tantos benefícios para a comunidade nesse período difícil de pandemia. E o CREAT em Casa, então, é mais um exemplo disso. Professor, parabéns para toda a equipe, parabéns para todo o CREAT também pelos seus 30 anos. Muito obrigada. Obrigado, Nádia. Grande abraço. Obrigado pelo convite. E se você gostou do nosso programa, pode assistir de novo na íntegra no YouTube. Na semana que vem, continuaremos com a nossa série de entrevistas especiais falando de mais um projeto de pesquisa ou extensão aqui da UPF que vem atuando de alguma forma no enfrentamento da pandemia. Eu espero você. Até lá!